Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 mandamentos da igreja. Você sabia que a igreja tem 5 mandamentos? Mas antes do vídeo começar, já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Mais um recadinho, nós estamos agora com o nosso Instagram, que é o @ocafé.catequético, então segue a gente lá também que tem coisa bem legal por aí, beleza? Mas vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, a igreja ela tem 5 mandamentos que nós católicos temos que seguir. Mas esses mandamentos não são maiores que os 10 mandamentos da lei de Deus. Muito pelo contrário, ele vem nos ajudar a cumprir esses 10 mandamentos. Ele é um complemento a esses 10 mandamentos. E ele é subordinado a esses 10 mandamentos. Ou seja, ele tem que estar de acordo com esses 10 mandamentos. Ele não pode fugir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Pecar contra os mandamentos da igreja é sim pecado, mas pecar contra os mandamentos da lei de Deus é um pecado maior, se a gente for colocar isso em uma questão hierárquica. Então veja bem, o pecado contra os 10 mandamentos é um pecado maior do que o pecado contra as leis da igreja. Porém, não é por isso que o católico está desobrigado a cumprir esses 5 mandamentos, ou que ele pode zombar, ou que ele pode desmerecer esses 5 mandamentos. Então nós, como católicos, temos sim que cumprir os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. E os 5 mandamentos da igreja, eles estão sempre de acordo com os 10 mandamentos, sempre nos ajudando a cumprir os 10 mandamentos. E de onde vem o poder da igreja para incluir mandamentos? Bom, o Evangelho de São Lucas vem nos dizer assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E rejeita aquele que me enviou. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: eu lhes garanto, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Então a igreja, ela legisla com o poder de Cristo. Quem não obedece à igreja, não obedece a Cristo e, consequentemente, não obedece a Deus Pai. Então é muito importante que nós sempre cumprirmos os 5 mandamentos da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2041, vem nos dizer assim: os mandamentos da igreja. O preceito da igreja insere-se nesta linha de uma vida moral, ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral, e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da igreja são 5. Isso é o que diz o capítulo 2041. Veja bem, os preceitos desses 5 mandamentos da lei da igreja são de nos levar ao amor de Deus, é de fazer-nos crescer no amor a Deus. E o primeiro desses mandamentos, o que diz no capítulo 2042 do Catecismo é o seguinte: o primeiro preceito, ouvir a missa inteira e abster-se de trabalhos, servis no domingo e festas de guarda. Exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos que a igreja declara como sendo preceito, sobretudo participando na celebração eucarística em que a comunidade cristã se reúne e descansa dos trabalhos e de ocupações que possam impedir a santificação desses dias. Então vamos lá. Se nós formos destrinchar esse primeiro mandamento da igreja, ele já nos ajuda a cumprir pelo menos 2 dos 10 mandamentos da lei de Deus, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e guardar domingos e festas. Então veja bem, quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele já automaticamente vai cumprir os 10 mandamentos e vai cumprir as leis da igreja e vai guardar o domingo e guardar as festas e vai participar da Santa Missa, que é o ápice da celebração católica, que é a celebração do mais alto sacramento que nós temos na igreja, que é o sacramento da Eucaristia. Então,
Esse é o primeiro mandamento. E dando sequência aos outros mandamentos, quem vai falar um pouquinho com vocês agora é o tio. Chega mais, tio. Salve galera, paz e bem, eu sou o Thiago Asbar e nós vamos dar continuidade então no assunto dos 5 mandamentos da lei da igreja. E eu vou estar falando com vocês agora sobre o segundo mandamento da lei da igreja, que é o confessar-se ao menos uma vez ao ano. Esse mandamento, muita gente usa isso de muleta porque não quer se confessar, entendeu? São Padre Pio dizia, né, que nós temos vergonha de repetir os pecados que cometemos diante do sacerdote, mas não temos vergonha de ofender o coração de Deus. Não exatamente mais nessas palavras, mas era isso que a frase de São Padre Pio dizia. O Código do Direito Canônico, no cânon 989, vai nos lembrar dessa necessidade a partir do momento que nós já temos discernimento para isso. Ou seja, como a gente já falou aí no vídeo anterior sobre os sacramentos, o sacramento da confissão ele é permitido a partir dos 7 anos. Então nós precisamos ter essa consciência que depois dessa idade, normalmente a gente começa a confissão lá se preparando para a primeira Eucaristia, mas a necessidade de nós tornarmos isso um hábito, né? Transformarmos em um hábito o ato de se confessar, mas não uma vez ao ano, porém, por vezes que precisarmos, por vezes que cometermos pecados graves, sei lá, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, tudo depende da sua vivência, da sua intimidade, mas não deixar que isso se torne algo assim, eu vou fazer, sei lá, porque eu preciso, porque eu não fui esse ano. Não é legal isso. Mas é legal que venha de dentro, que você lembre-se do mandamento, mas que não deixe para fazer uma vez por ano, mas que olhe como necessidade mesmo da alma, de se purificar para ir ao encontro do Senhor, que tem tudo a ver com o terceiro mandamento que nós vamos falar agora. O terceiro mandamento da igreja vai dizer para a gente sobre receber a Eucaristia ao menos no tempo pascal. Isso é de suma importância para nós católicos, que pelo menos nesta festa da Páscoa, no tempo pascal, nós possamos participar do mistério eucarístico. Mas é suficiente participar somente nesse dia? Não, a igreja até recomenda que nós possamos receber a comunhão diariamente. Mas nós sabemos que, dependendo a região onde a gente mora, também a nossa correria do dia a dia, nem sempre a gente tem condição de frequentar as missas diariamente. Mas pelo menos na liturgia do final de semana, ou seja, no preceito, né, no sábado à noite, no domingo, como for aí na sua paróquia, que você procure participar e receber sim a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus, como alimento para que nos fortaleça. Isso é muito importante para nós, faz parte da nossa fé. Então esses 2 mandamentos que nós falamos estão extremamente ligados. Por quê? Para que nós possamos receber Jesus, precisamos estar purificados. E para isso, o segundo mandamento nos chama a confissão. Então, segundo mandamento, confessar-se no mínimo uma vez ao ano, mas não vai esperar uma vez por ano para confessar, né? E também o terceiro mandamento sobre receber a Eucaristia, ao menos no tempo pascal, mas também não vamos ficar o ano inteiro aí sem receber Jesus, se nós temos hoje a possibilidade de tantas igrejas aí espalhadas onde Jesus pode ser encontrado e nós devemos ser encontrado. E para dar continuidade nesse vídeo, falando sobre os outros 2 mandamentos, eu vou chamar o Davi, que vai explicar direitinho para vocês. Chega mais, Davi. Você sabia que tem uma forma de não precisar seguir os mandamentos da igreja? Exatamente, é não sendo católico. Fala galera, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Eu me chamo Davi e hoje vou partilhar um pouco com vocês sobre o 4º e o 5º mandamento da Igreja Católica. O que nos diz o 4º mandamento? O 4º mandamento nos mostra que é preciso jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E o que isso significa? No Brasil, por exemplo, nós temos a obrigação de jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E também em todas as sextas-feiras do ano. Nossa, mas e todo católico precisa jejuar? Na verdade, existem algumas exceções, né? Crianças, idosos, gestantes,
pessoas com alguma doença, alguma limitação, pessoas que tomam algum medicamento forte e que não podem fazer o jejum, estão, de certa forma, liberados. Não precisam fazer o jejum completo. Na sua capacidade, na sua intenção, podem sim fazer alguma espécie de jejum, alguma mortificação, alguma abstinência. O catecismo nos diz que o jejum determina os tempos de ascese e penitência que nos prepara para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então, o que aconteceu? Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo jejum e oração, né? Nós falamos que o jejum sem oração não é jejum. Jejum sem oração é uma dieta, né? Então, o jejum precisa ser acompanhado de oração. Eu falei que toda sexta-feira do ano a igreja pede para que se faça jejum. Tem algumas exceções, algumas festas, o tempo pascal, por exemplo, não precisa jejuar na sexta-feira. Também nunca é recomendado que se faça jejum aos domingos. Por ser o dia do Senhor, por ser a nossa Páscoa semanal, não é recomendado de jeito nenhum fazer jejum aos domingos. O ato de jejuar na Quaresma e na Semana Santa vai muito além de um simples gesto de deixar de comer alimentos, de deixar alguma coisa de lado. Ele representa para a igreja uma forma expressiva de penitência, vivenciando o momento de Quaresma, de que nós nos preparamos para a Semana Santa, para recordar a paixão, a morte e também a ressurreição de Jesus. E o quinto mandamento da igreja? O quinto mandamento da igreja, por muito tempo, teve como texto pagar dízimos segundo o costume. Mas, a partir do ano de 2005, o Papa, hoje emérito, Bento XVI, mudou o texto desse mandamento. E a partir dali, passou a ser ajudar a igreja em suas necessidades. O Código de Direito Canônico nos lembra que todo cristão católico tem o dever, sim, de ajudar financeiramente a igreja e também as instituições de caridade. Claro, de acordo com as possibilidades materiais de cada um. A Pastoral do Dízimo, por exemplo, que foi implantada no Brasil na década de 70, tem hoje feito um trabalho muito bonito em nossas paróquias. Tem conscientizado as pessoas dessa necessidade em ajudar a nossa igreja. Nós, cristãos católicos, precisamos ter essa consciência de que nós precisamos doar parte do nosso salário, parte do nosso trabalho também para a nossa igreja. Ah, mas a Igreja Católica obriga os fiéis a darem 10% de dízimo. Não é bem assim, né? No Catecismo da Igreja Católica não diz isso, nem também no Código de Direito Canônico não obriga isso. Mas, claro, que quem pode e quem consegue que faça isso, né? Que faça essa doação um pouco mais generosa, vamos dizer assim. Como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios, que Deus ama quem dá com alegria, que isso não seja um sofrimento para nós, que nós possamos ajudar a igreja em suas necessidades com muita alegria e muita paz em nosso coração. E além de colaborar com os dízimos em nossa paróquia, em nossas comunidades, nós podemos, claro, ajudar outras instituições, como por exemplo a Basílica de Aparecida, que muitas pessoas costumam colaborar, também outras instituições de caridade, né? Orfanatos, asilos. Nós temos também esse dever como cristãos. No vídeo de hoje nós falamos sobre os 5 mandamentos da igreja. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o canal para mais vídeos sobre o tema e aproveite para assistir o nosso último vídeo. E até a próxima!